se tem mais alguma coisa para início do nosso curso, mas acho que não. A gente pode caminhar aqui para o estudo. Enfim. Bom, meus caros, a gente vai então lidar, né, primeiro com o conteúdo dos recursos para, num segundo momento, a gente começar a trabalhar com propriamente a figura das ações constitucionais, até por conta de uma lógica que essas ações constitucionais vão demandar de vocês. E quando a gente pensa, quando a gente imagina que o conteúdo dos recursos, né, talvez o ponto inicial da nossa trajetória, é aqui a gente identificar que eu tenho duas grandes categorias de recursos. Os recursos que vão ser chamados de ordinários, e aí, atenção, eu não estou fazendo referência ao recurso ordinário constitucional previsto no inciso 2º do artigo 102 ou do inciso 2º do artigo 105 da Constituição, mas eu estou chamando de recurso ordinário os recursos que cotidianamente são utilizados por nós, profissionais do direito, né? Enfim. Esses recursos, eles são os recursos de apelação, o recurso de agravo de instrumento, os embargos de declaração, o agravo interno, e aí a figura do recurso. Do recurso ordinário constitucional. Vale lembrar que, se nós estamos falando do recurso de apelação, eu estou no artigo 109 do Código de Processo Civil. Se eu estou falando do agravo de instrumento, eu estou falando do artigo, desculpa, 109 não, 1009. Eu estou falando do artigo 1009. Aqui, no agravo de instrumento, eu estou falando a partir do artigo 1015, também do Código de Processo Civil. Já, por sua vez, o agravo interno, ele vai aparecer no 1021, e os embargos de declaração no 1022 do Código de Processo Civil, e o 1027, inciso 1º e 2º, vão trazer aqui o recurso ordinário constitucional, mas que, por sua vez, esse daqui em especial, também está no inciso 2º do 102,
também está no inciso 2º do 105, tomando como referência a Constituição de 88, na verdade. Né? Então, esse seria aqui a nossa referência recursal, né? O nosso padrão recursal, o nosso primeiro mapa de como, no Código de Processo Civil, eu consigo selecionar e identificar os recursos. Bom, por que isso é importante? Né? Porque vocês precisam olhar para o código e ter uma noção mínima de onde esses dispositivos se encontram para facilitar a localização na hora, né? Seja para fazer uma prova, seja na vida prática de vocês, né? Então é importante, essa localização, né? E essa visualização topográfica. Só que a gente tem que lembrar que entre o artigo 996 até o artigo 1008, eu tenho um conjunto de normas gerais sobre recursos. Ou seja, essas normas vão, de maneira prática, compor e regulamentar, organizar a forma com a qual todos os outros recursos vão se desenvolver. E ainda nós vamos ter aqui um catálogo de recursos excepcionais, exatamente porque eles são recursos que não vão se reproduzir com a mesma frequência dos recursos ordinários. Isso significa dizer que não é todo caso que eu tenho condições de cabimento, que eu tenho possibilidade de manejar um recurso extraordinário ou, eventualmente, um recurso especial. Porque aqui eu preciso de um precedente constitucional para levar esse recurso ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu preciso de um precedente com a matéria infraconstitucional para poder levar isso para o Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, de certo modo, quando eu estou pensando a seara deste e deste recurso, eu estou buscando a formação de um precedente no Brasil. Né? É claro que o precedente brasileiro ele é diferente do precedente da tradição do common law, mas ele é precedente, porque assim o código batiza. Né? Embora a gente lide com o mesmo nome da tradição do common law, o precedente brasileiro ele é um negócio um pouco diferente, né? Especial, uh, digamos assim. Oi, Gabriele. Professor, é que na hora que o senhor está indicando, eu não sei se é só para mim, mas o quadro branco que antes estava aparecendo, os desenhos e onde o senhor estava indicando os recursos, não está aparecendo para mim mais. Não tá? Pô, que doideira. O professor, tem como expandir e diminuir o quadro também, é o que eu faço. Só que eu uso pelo notebook, é só expandir e diminuir pelo touchzinho. Ah, tá. Como é que é, Pedro?
quando pega a setinha e coloca em cima do quadro branco, eu estou usando um notebook. Quando você faz o movimento de expandir, o quadro expande e diminuir, o quadro diminui. É assim que eu continuo conseguindo acompanhar as informações. Eu vou tentar aqui então, mas se o restante das pessoas está vendo de boa, tá tranquilo, eu faço aqui. Obrigada, Pedro. De nada, Agora Gabi. ficou ruim, professor, do jeito que estava funcionando perfeitamente. Agora ficou ruim? Agora parece que a tela reduziu. Agora está aparecendo o quadro e o seu rosto. Antes o seu rosto estava dentro do quadro branco, aí estava dando para ver. Exato. Eu estou fazendo a Agora não está experiência. dando para enxergar. Agora tá ruim. Tá. Tá. Então vamos de novo. Eu achei que desse modo talvez fosse melhor, né? Enfim, por isso que estamos experimentando para tentar ver qual dessas opções, sei lá, é a melhor opção que a gente tem. Que eu Agora consigo ficar petitinho, enfim. Desse jeito, fica bom? Pessoal? Eu acho que assim tá melhor. Eu estou conseguindo ver. Não, então ótimo. Qualquer problema, a gente vai readequando. Enfim, mas excelente. Bom, então olha só, pessoal. Vamos lá. O começo, então, da nossa disciplina propriamente dita, ela vai vir para cá. Ela vai vir para a gente começar a trabalhar com os recursos ordinários e para a gente poder trabalhar com o recurso de apelação, né? Uma vez que a apelação vai ser aqui o recurso geral, o recurso que abre a lógica, o funcionamento e a sistemática dos recursos no processo civil. Vale lembrar também uma coisa importante, né? A nossa disciplina, como eu já levantei essa lebre, né? Ela é uma disciplina preocupada com o estudo do processo civil. Vocês tiveram a prática penal e viram os recursos lá no direito penal, consequentemente. Então, aqui a gente vai se preocupar em como o processo civil, uma vez que o processo civil serve não apenas ao direito civil, mas ele serve a qualquer outro ramo, não penal ou não trabalhista, enfim, né, como padrão, vamos dizer. Bom, voltando. Espera aí. Agora ficou grande demais. Tinha um tempo que eu não dava aula online. A gente tem que reaprender a mexer nisso. Mas, enfim. Eu quero começar, então, do recurso de apelação, né, para que a gente possa compreender como esse recurso se organiza, se estrutura e como que ele tem os seus elementos principais para sua aplicação aqui. Vou limpar o quadro e vamos primeiro para o Código de Processo Civil. Para a gente relembrar aqui, né, algumas questões fundamentais. Vamos ver como é que fica aqui, se eu não atrapalho demais a visualização de vocês, né? Eu quero chamar a atenção para o artigo 1009,
que é um artigo extremamente importante sobre a hipótese de cabimento da apelação. Quando a gente pensa um recurso, né, e talvez esse seja um dos elementos mais delicados do estudo dos recursos, a gente tem que levar em consideração que o sistema brasileiro ele vai identificar para cada recurso um tipo especial de decisão judicial, um tipo especial de provimento jurisdicional, né? Então há aqui uma relação de correlação meio cara crachá entre o provimento jurisdicional e o recurso que vai ser manejado. Vamos dar um passo atrás na nossa disciplina para que a gente possa visualizar isso bem, né? E aí não, peraí. E aí eu quero chamar a atenção, deixa eu apagar isso aqui. Para essa relação, né, ou como essa relação ela vai ser construída pela legislação brasileira. Bom, se eu estabelecer uma relação entre o provimento jurisdicional de um lado e, consequentemente, o recurso do outro, eu vou estar identificando que, bom, se eu tenho uma sentença, o recurso é o recurso de apelação, vai dizer o artigo 1009, né? Se, por outro lado, eu tenho uma decisão interlocutória, eu vou cair na situação do recurso de agravo de instrumento. Agora, se eu tenho o popular despacho, e aí é preciso ter atenção, porque eu não estou usando a palavra despacho de maneira vulgar, como acaba que muitos utilizam na vida prática, né? Eu vou perceber aqui que, a princípio, o Código de Processo Civil diria que não cabe recurso algum. Não cabe recurso algum. Entretanto, raiva. A prática nos mostra que, de maneira interessante, mesmo os despachos, eles podem ser atacados pelos embargos de declaração, né? E aqui, assim, eu tô preocupado com um conjunto de provimentos nesse primeiro momento, no primeiro grau de jurisdição, né? Do primeiro grau de jurisdição. Eu não estou analisando os acórdãos e as suas naturezas, porque aí isso vai variar entre o agravo interno, isso vai variar entre o especial, o extraordinário, e aí um pouquinho mais à frente a gente volta a conversar sobre essa outra categoria de recursos.
né? Então, o sistema brasileiro, de uma maneira bastante interessante, ele organiza de modo que não há dúvida de quando eu vou interpor uma apelação, de quando eu vou interpor um agravo de instrumento e quando eu vou interpor, eventualmente, os embargos de declaração, lembrando que, é claro, os embargos de declaração são uma figura sui generis e também podem ser aplicados contra sentenças, também podem ser aplicados contra decisões interlocutórias, mas em situações especiais, né? Porque os embargos de declaração, eles são chamados recursos de fundamentação vinculada. O recurso de embargos de declaração não se presta para discutir matéria fática. Ele está discutindo uma questão jurídica. Ele está discutindo uma má formação no provimento jurisdicional que não tem nada a ver com o mérito da causa. Que não tem nada a ver com o mérito da causa. Né? É o que a gente vai denominar aqui de obscuridade, de omissão, de contradição e dos meros erros. Erro de escrita, erro de data, erro de cálculo, erros pequenos que são normais, que acometem, né, qualquer pessoa em qualquer momento, enfim, né? Mas desprezando a figura dos embargos de declaração, porque nesse momento a nossa preocupação não está neles, eu preciso ter clareza e compreender muito bem o que é espaço de utilização de uma sentença e o que é o espaço de utilização de uma decisão interlocutória. E é claro, né, vamos dizer, eu preciso entender também o que é essa história dos famosos despachos. Vamos começar de baixo para cima para facilitar a nossa lembrança, a nossa associação, as nossas aulas de Direito Processual Civil 2. Despacho é nada mais, nada menos do que um provimento jurisdicional que dá impulso, que dá movimento, que coloca o procedimento em marcha, diria a professora Ada Pellegrini Grinover. Os despachos não se prestam para decidir nada. Os despachos não são decisões, são provimentos, mas não são decisões judiciais. Isso porque, quando nós estamos diante de um despacho, o magistrado não tem outra opção. O magistrado só tem uma opção. O magistrado só pode fazer aquilo que a lei manda ele fazer, propriamente dito. E isso é importante, né? Imagina, por exemplo, a parte juntou um documento, o juiz dá um despacho para que a outra parte tenha vista dos autos. O perito juntou a sua proposta de honorários, o juiz dá um despacho intimando as partes para que elas se manifestem sobre essa proposta de honorários. Observem, não decidiu-se nada, apenas deu movimento no procedimento. O procedimento caminhou, o procedimento avançou, o procedimento galgou um degrau na sua caminhada até a formação da coisa julgada. Só isso que aconteceu, né? Quando eu penso em despacho, eu não tenho decisão, eu tenho ato vinculado à lei. E é por isso que o código, inicialmente, ele vai dizer para nós que contra
os despachos, eu não posso falar de recurso. Não há aqui as condições, os espaços para que sejam apresentados recursos, porque, na verdade, você não está recorrendo de uma decisão, você está recorrendo da lei, você está discordando da lei, e, enfim, contra a lei não cabe recurso. Né? Contra a lei você vai usar aí, sei lá, ação de inconstitucionalidade ou alguma coisa do gênero para isso fazer mais sentido. O grande problema é que, na prática, as pessoas vulgarizaram a palavra despacho como se ele fosse sinônimo de decisão interlocutória. Né? O juiz deu um despacho e deferiu a medida liminar. Não, então ele não deu um despacho. Se ele deferiu, se ele decidiu, seja para deferir, seja para indeferir, eu tenho decisão. Se eu tenho decisão, eu só posso ter dois tipos de decisões dentro da estrutura do processo civil. E aí, mesmo o Código de Processo Civil sendo de 2015, até hoje, parece que alguns profissionais ainda não se atentaram para o fato de que, se eu penso a decisão interlocutória, e aí o próprio nome, se a gente quiser fazer uma análise etimológica, interlocus, entre dois lugares, quais seriam esses lugares? O começo e o fim do processo. Ou seja, a decisão interlocutória é qualquer decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e não tem relação com o fim do processo, porque o fim do processo é a sentença. Né? Ou seja, para ficar muito claro, no processo civil, a sentença ela vai ser o ato que vai colocar fim ao processo de conhecimento. A sentença está ligada à extinção do procedimento, ou pelo menos do módulo do processo de conhecimento. Ou seja, quando eu penso na sentença, a não ser que haja um recurso, e aí esse recurso, por óbvio, é o recurso de apelação, acabou o processo. E, fatalmente, se o prazo recursal transcorrer em álibis, eu vou ter a formação da figura da coisa julgada. Né? Eu vou ter a formação de uma decisão contra a qual não será possível a interposição de um recurso ou qualquer outro ato processual, porque a atividade jurisdicional se esgotou. Agora, para impedir que essa coisa julgada se forme, eu vou utilizar o recurso de apelação. Então, para o processo civil, e aí atenção, o que eu estou falando vale para o processo civil, não tem uma relação com o processo penal, por exemplo, ou até com o processo do trabalho, não faz a menor diferença se a minha sentença é com ou sem o julgamento do mérito. Né? Lembrando aqui que eu estou denominando de mérito o direito material, conflito, né? Aquela questão litigiosa que foi apresentada em juízo. Né? Então, a sentença está preocupada em colocar fim. Acabou o processo. Bom, acabou o processo, isso é sentença. Para não acabar com a formação da coisa julgada, eu vou ter que passar para o recurso de apelação. E se eu estou diante, então, de uma decisão que não é a sentença, porque o processo continua, eu estou falando de uma decisão interlocutória. Eu estou falando de uma decisão interlocutória. O grande ponto que a gente precisa entender é que no sistema brasileiro, a regra geral é de que as decisões interlocutórias serão atacadas
após a sentença no recurso de apelação. Ou seja, o artigo 1009, ele vai estabelecer para nós que, vamos imaginar, eu tenho uma sequência de atos processuais. Aqui eu tenho a sentença e, ao longo do processo, eu tenho decisões interlocutórias. Decisão interlocutória 1, decisão interlocutória 2, etc. Né? O legislador de 2015, ele fez uma opção técnica, não precisava ser assim, não era assim no Código de 73, mas ele optou por reservar dentro da apelação um espaço para que a gente vá discutir, propriamente dito, as decisões interlocutórias, salvo se essas decisões interlocutórias forem consideradas urgentes. Né? Então, por exemplo, se a decisão interlocutória 1 ela não está, no primeiro momento, prevista num rol de quais seriam as decisões interlocutórias urgentes no artigo 1015, eu vou, na minha apelação, ou seja, ao propor contra essa sentença um recurso de apelação, a minha apelação discutirá tanto a sentença quanto a decisão interlocutória de número 1. Então, ocorreu um fenômeno que é a postergação da discussão das decisões interlocutórias, para que essas decisões interlocutórias elas sejam objeto de análise, elas sejam objeto de debate após a sentença no recurso de apelação, por uma razão muito simples, que pensou o legislador, vamos dizer assim, por uma razão muito simples, que pensou o legislador. O legislador ele imaginou que é possível que, às vezes, eu seja sucumbente em uma decisão interlocutória, como o caso da decisão interlocutória 1, mas que eu não seja sucumbente da sentença. Ou seja, muito embora eu tenha ganho a ação, eu perdi a decisão interlocutória 1. Bom, mas se eu perdi a decisão interlocutória 1, mas ela não afetou o resultado final do processo, significa que ela não é a decisão muito importante. Né? E que possivelmente, então, eu não vou ter interesse de discutir a decisão interlocutória 1 num caso de recurso. Aliás, eu não vou ter interesse nem de recorrer se eu ganhei a sentença. De um outro ângulo, se eu fui perdedor na sentença, eu posso ter interesse de recorrer de todas as decisões interlocutórias onde eu tenha eventualmente saído perdedor. Por que isso? Por que isso? Porque a minha petição de apelação ela vai ter, então, uma forma gráfica, lógica, onde, em primeiro lugar, eu vou discutir a decisão interlocutória 1 e, em segundo lugar, eu vou discutir a sentença. Né?
O código usa uma terminologia que não é a melhor terminologia, né? Ele diz que a decisão interlocutória 1 será analisada em preliminar. Bom, na verdade, o que quer dizer isso? Né? A decisão interlocutória 1 ela será analisada antes da sentença. Então, em primeiro lugar, o tribunal julga se a decisão interlocutória 1 ela foi equivocada, e se ele entender que ela foi equivocada, ele poderá anular a decisão interlocutória de número 1. Qual é o efeito prático disso? Se ele destruiu a decisão interlocutória 1, se a decisão interlocutória 1 não existe mais, na verdade, pensando a estrutura procedimental como elos de uma corrente, isso significa dizer que todos os atos processuais posteriores a essa decisão interlocutória também não existem mais. Então, olha que coisa curiosa. Eu, apelante, ataquei a decisão interlocutória 1, ganhei no tribunal a reforma ou a nulidade da decisão interlocutória 1, e, ao fazê-lo dessa forma, a sentença deixou de existir. Né? A sentença deixou de existir. É como se a gente pensasse aqui, como diria Einstein, no paradoxo do avô. Né? Quer dizer, eu voltei no tempo e matei o meu avô. Se meu avô morreu antes do meu pai nascer, eu, como neto, não teria nascido, e aí, enfim. Mas qual é o ponto? Né? A sentença, então, deixou de existir. O tribunal não vai mais se preocupar. Ele vai devolver os autos para o primeiro grau para que uma nova decisão interlocutória 1 seja proferida e, consequentemente, novos atos procedimentais sejam feitos até que uma nova sentença ocupe o lugar daquela que foi apagada pelo vício da anulabilidade. Então, é mais ou menos essa a lógica que o Código de Processo Civil vai estabelecer. Agora, eu sou obrigado a invocar a decisão interlocutória 1, ou eu posso pura e simplesmente recorrer da sentença. Beleza, isso é uma opção. Né? O recurso ele é marcado por um princípio muito importante, que é o princípio da voluntariedade. Eu não sou obrigado a recorrer em todo ou em parte, podendo optar sobre aquilo que eu recorro. Vamos imaginar uma outra situação para ilustrar melhor esse raciocínio. Né? Imagina que a minha sentença ela tem 2 pedidos. Um pedido de dano moral, mais um pedido de dano material. Eu posso ter saído sucumbente tanto no pedido de dano moral quanto no pedido de dano material. Mas eu posso optar por recorrer, por apelar, única e exclusivamente sobre o pedido de dano moral. Isso significa que eu estou enviando para o tribunal apenas a discussão sobre dano moral. E, portanto, né, o tribunal estará proibido de analisar a discussão sobre dano material por força de uma figura já conhecida por nós, chamada efeito devolutivo. Né? O efeito devolutivo, então, ele é marcado por essa sistemática de envio. Se eu não envio, não se discute, porque, caso contrário, o tribunal entre numa discussão sobre a qual ele não foi provocado, ele estará realizando uma decisão que vai ser chamada de extra petita. Né? E a decisão extra petita é uma nulidade.
A decisão extra-petita é um vício, porque afeta, macula, mata o chamado princípio da inércia da jurisdição. Então, a ideia é, a jurisdição ela só pode atuar dentro daquilo que houve provocação por parte do jurisdicionado. Se eu não provoco, o judiciário não conhece. Essa é uma pedra fundamental do processo civil. No processo penal, a coisa acaba sendo, às vezes, um pouco diferente. Eu vou ter ali possibilidades de habeas corpus de ofício ou outras coisas do gênero, mas que isso não tem o menor sentido, quando nós estamos falando do processo civil, porque aqui a inércia é um mecanismo muito forte. Enfim. Bom, então, o primeiro ponto, quando eu estou lidando com a figura dos recursos, como a gente está falando, é a gente identificar aqui se nós estamos diante de uma sentença. Afinal de contas, essa é a pedra fundamental do artigo 1009, porque observem, aliás, como o artigo 1009 ele é singelo. Ele está dizendo para nós, contra a sentença, cabe apelação. Então, se eu quero combater uma sentença, eu vou propor a apelação. E, de modo fundamental, não se está perguntando, uma vez que para o processo civil isso não vai fazer nenhuma diferença, se essa sentença é com ou sem resolução do mérito. Então, eu posso estar diante de uma sentença pelo 485, eu vou apelar. Se eu estou diante de uma sentença pelo 487, eu vou apelar. Beleza. Isso é tranquilo, isso é normal. Mas aí é que vem o tchan da coisa, Aí é que vem o pulo do gato, na verdade. Como diz meu amigo Rodrigo Mazei, professor da Federal do Espírito Santo, jump of the cat. Aqui, eu preciso lembrar que, então, tudo aquilo que foi resolvido por uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória, ela não pode ser recorrida imediatamente pela figura do agravo de instrumento, significa que ela não precluiu. E se ela não precluiu, lá na minha apelação, eu vou fazer aquela arguição, se eu quiser. Eu vou levantar essa discussão para que, antes da discussão da sentença, o tribunal se preste para discutir a decisão interlocutória ou as decisões interlocutórias, Porque aqui eu posso trabalhar quantas decisões interlocutórias eventualmente eu for sucumbente, Eu não preciso ficar aqui limitado à decisão 1, 2, 3, quer dizer, eu perdi ao longo do procedimento comum diversas decisões interlocutórias, eu posso agrupá-las, selecioná-las de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha, vamos chamar, estratégia processual, e trazer tudo isso como preliminar de apelação. Então, isso apenas significa que antes do tribunal julgar a sentença, ele vai julgar as decisões interlocutórias. E ao julgar as decisões interlocutórias, ele vai avaliar
se essas decisões interlocutórias vão ter o condão de desconstituir os atos procedimentais posteriores, apagando-os, anulando-os e obrigar a devolução dos autos à primeira instância para que haja um rejulgamento, novamente, um reprocessamento das ações, da ação, né? Enfim. Então, esse é um elemento extremamente interessante quando a gente pensa na hipótese de cabimento da apelação, né? Quer dizer, a hipótese ela é bastante ampla aqui, porque além da sentença, eu estou discutindo quantas decisões interlocutórias eventualmente eu quiser discutir. E isso é importante, né? Isso é importante. Mas, enfim, né? Bom, até aqui. Dúvida? Oi, Laís. Figura do pré-questionamento é pré-requisito de todas as peças? Não, não. Na verdade, o pré-questionamento ele é pré-requisito apenas para que a gente possa interpor o especial e extraordinário. Agora, eu posso, isso é bom, né, que quando a gente for elaborar a nossa petição de apelação, daqui a pouco eu falo sobre isso melhor, a gente tenha o cuidado de criar um tópico para já pré-questionar, buscando vincular a decisão da turma julgadora da Câmara Cível a um resultado que possa ser questionado via especial ou extraordinário, dependendo da situação. Né? Eu gosto de, em todos os meus recursos, agravo de instrumento, apelação, enfim, trazer um ponto, quando eu sei que eu posso ter uma pega para recurso excepcional, porque venhamos e convenhamos, não são todos os casos que eu vou conseguir essa pega, que eu vou ter material para fazer um questionamento para um tribunal superior. Pode ser que, quando o meu caso me entregue apenas discussões sobre matéria fática, eu não tenho como fazer, né? Porque as pessoas confundem bastante e acham que eu posso caminhar para um recurso especial, para um recurso extraordinário de maneira promíscua, que é um erro. Mais à frente, eu quero trabalhar isso com vocês, né? Eu quero dissipar essa ideia equivocada para a gente poder compreender como a coisa vai funcionar, né? Enfim. Agora, quando nós estamos no campo da apelação, a gente tem, então, uma devolutividade bastante ampla, como a gente vai ver na lógica do artigo 1013 do Código de Processo Civil, né? Mas, sim, você só pode arguir aquilo que foi discutido dentro da estrutura do processo, né? Em hipótese nenhuma, eu posso promover um recurso de apelação para falar sobre algo que não foi objeto nem da sentença, nem da decisão interlocutória. Isso é importante porque se determinado fato, determinada prova, ela não foi submetida ao juízo de primeiro grau, ela não vai poder ser conhecida pelo juízo de segundo grau. Ou eu estarei violando a Constituição no que tange a figura do duplo grau. O duplo grau não é apenas o direito a recorrer. O duplo grau é a obrigação de que todas as discussões do segundo grau tenham sido feitas pelo primeiro grau, salvo se nós estamos diante de matéria de ordem pública. Porque aí, quando nós estamos conversando sobre matéria de ordem pública, essa matéria de ordem pública ela pode ser objeto de análise originária no segundo grau. O inépcia da petição inicial, uma incompetência absoluta,
a existência de prescrição, a decadência, enfim, né? Aí a gente tem matérias que abrem o leque para discursividade originária no tribunal. Mas, sim, né? Se eu não discutir no primeiro grau, eu não posso discutir no segundo grau, ou eu estou pulando etapa. Isso é muito comum, Laísa, quando a gente está lidando com agravo de instrumento, né? Não são raras as vezes os agravantes proporem um agravo de instrumento sobre a decisão interlocutória onde ele perdeu e transportar para esse agravo de instrumento uma quantidade de outras questões que ainda nem decididas foram. Eu não posso perder de vista que o recurso pressupõe a sucumbência. Se eu não fui derrotado, eu não posso recorrer. O recurso é uma reanálise. Portanto, essa análise originária ela tem que ser feita pelo juiz de primeiro grau, né? O pré-questionamento ele é o cumprimento exatamente desse dever de reanálise. O pré-questionamento ele é lançado como requisito previstos em súmulas e no artigo 1025 do CPC para que a matéria objeto de recurso especial de extraordinário não caia de paraquedas no próprio recurso especial, no recurso extraordinário. Ou seja, a tese jurídica que municia o meu recurso excepcional, ela tem que ter sido objeto de discussão pelo segundo grau. Agora, aqui, quando você levanta esse tópico de pré-questionamento na apelação para armar o recurso excepcional, o que você está exatamente dizendo para o segundo grau é que você espera que ele se pronuncie sobre aquela matéria no momento dele produzir aquela decisão. Favorável ou desfavorável a você, mas que ele se pronuncie sobre determinada matéria. Por quê? Se ele não se pronunciar sobre determinada matéria, esta matéria não pode ser alçada como tese de um especial ou de extraordinário, porque eu não cumpri o requisito do pré-questionamento, né? Então, essa é mais ou menos a ideia aqui. Não sei se eu fui completamente claro na resposta que eu te dei com relação à sua pergunta. Perfeito? Mas, enfim. Né? Então, aqui eu preciso pensar uma coisa muito, muito importante. Né? A minha apelação ela vai trazer a sentença em discussão, mas ela vai trazer também decisões interlocutórias. Agora, eu quero chamar para vocês a atenção para uma coisa muito importante, que é o parágrafo 3º do artigo 1009. Ô, gente, desculpa. Eu empolguei respondendo a Laís e acabei comendo o intervalo originário para 8h40. Eu vou aproveitar e, na verdade, fazer uma pergunta para vocês para a gente definir o nosso modus operandi, né? Ordinariamente, a nossa aula começa às 19h e ela é composta por 3 horários de 50 minutos, terminando às 9h40. Né? Agora, fica a critério de vocês, na verdade, definir se a gente faz ou não faz o intervalo e, na verdade, decota os 10 minutos do intervalo, terminando, ao invés de 9h40, às 9h30. Eu não sei se fica pesado para vocês ou se exatamente fica melhor para vocês a gente dar um tiro longo de 7 às 9h30, onde 2h30 a gente fala sobre o nosso conteúdo. E aí vocês são liberados. Fica a critério de vocês. Porque, sinceramente, para mim não vai fazer a menor diferença. Eu, pelo menos, eu tenho água,
aqui já do meu lado, para eu beber a hora que for necessária para manter a garganta úmida, como diz minha fonoaudióloga, e de vez em quando eu vou ali na Nespresso buscar um cafezinho para a gente ter combustível, né? Então fica a critério de vocês. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos avançar. Eu quero chamar a atenção de vocês para o parágrafo 3º do artigo 1009. Porque esse parágrafo 3º, ele muitas vezes é mal interpretado, e eu já vi advogados, ignorando o seu teor, caírem num erro gravíssimo, num erro fatal da verdade. Bom, qual é o erro fatal? Né? Eu vou pegar aqui o parágrafo 3º e transportar para o nosso quadro para facilitar a nossa visualização, na verdade. Deixa eu trazê-lo aqui. Ele está dizendo para nós o seguinte: bom, a sentença é o recurso a ser aplicado, mesmo que a sentença traga conteúdos que, se não estivessem internos a uma sentença, seriam tratados como decisão interlocutória agravável. Né? O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho aqui uma sentença. Essa sentença, além de decidir sobre o mérito, ou seja, sobre o direito material, essa sentença trouxe, por exemplo, uma antecipação de tutela. Ela antecipou a tutela. Seja uma tutela de urgência, de evidência, pouca diferença faz. Ela antecipou a tutela. Se nós pegarmos o artigo 1015, inciso 1º, ele vai dizer para nós que a decisão interlocutória que versa sob tutela provisória é atacada pelo agravo de instrumento. Só que aqui eu preciso lembrar, espera aí, é uma decisão interlocutória se ela não for sentença. Se ela pôs fim ao processo, e aqui no caso ela pôs fim ao processo porque ela julgou o mérito, pouco me importa que ela tenha falado sobre tutela provisória. Pouco me importa que ela, em sentença, tenha revogado a gratuidade de justiça da parte ré, por exemplo. Ela é sentença. Ela não é decisão interlocutória. Porque o que define o fato dela ser sentença é, antes de tudo, ela ter posto fim ao processo. Ela pôs fim ao processo e antecipou a tutela. Bom, beleza. Ela é sentença. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recorrer para apelação. Né? Então, eu vou propor o recurso de apelação para que o recurso de apelação discuta o mérito tanto a nível definitivo quanto o mérito a nível provisório na tutela antecipada. Tranquilo? E isso é muito importante, né? Para que o que o código quer? O código não quer admitir que o mesmo provimento jurisdicional, no caso a sentença, seja atacada por mais de um recurso, né? Seja atacada por um agravo de instrumento e, simultaneamente, seja atacada por uma apelação. Aliás, é um negócio também importante, né? Mais à frente a gente volta
e detalha melhor essa ideia quando a gente for falar dos embargos de declaração, mas ou eu proponho os embargos de declaração ou eu proponho a apelação. Eu não posso, no mesmo momento processual, propor tanto os embargos de declaração quanto uma apelação. Se eu fizer isso, eu estou destruindo a minha apelação, porque primeiro haverá o julgamento dos embargos de declaração. Né? O tribunal não vai conhecer da minha apelação, porque, na verdade, eu inverti a ordem, eu antecipei, produzindo 2 recursos contra o mesmo provimento, o que viola o princípio da singularidade. Né? Então, é muito importante a gente lembrar aquela nossa primeira aula de Processo Civil 2, quando a gente falou sobre os princípios recursais. Né? Porque esses princípios recursais, eles são fundamentais. Eles são de aplicação prática gigantesca no universo recursal. Né? Eles, o tempo todo, vão estar aqui dando para nós condições de normatização da realidade recursal. E isso é muito importante, isso é muito relevante, isso é muito cobrado, inclusive em provas de concurso, OAB, etc. Né? Então, cuidado, atenção, para não perder, eventualmente, isso de vista aqui entre nós. Né? Enfim, quando a gente for desenvolvendo um pouco mais o conteúdo da apelação, eu vou voltar, se vocês acharem necessário, nessas questões, né, e desenvolver um pouco mais essa discussão acerca da principiologia. Mas, enfim, né? Então, eu preciso tomar bastante cuidado com o artigo 3º. Né? Eu preciso tomar muito cuidado com o artigo 3º, porque aqui o artigo 3º ele vai representar um obstáculo para a possibilidade de manejar 2 recursos, o que, por óbvio, acabaria produzindo uma verdadeira confusão na sistemática e na procedibilidade do tribunal. Outra coisa importante, quando a gente pensa o recurso de apelação, é que, então, eu preciso me ligar ao seu prazo de interposição. Bom, quando a gente pensa o Código de Processo Civil, verdade seja dita, nós simplificamos bastante essa discussão sobre prazos recursais. Porque quando eu pego o artigo 1003, na verdade, o artigo 1003 ele vai me entregar aqui uma regra geral de que todos os recursos, em regra, têm prazo de 15 dias úteis. Né? Tem regra aqui para nós. Vou ter uma exceção? Vou ter uma exceção, os embargos de declaração. Né? Só os embargos de declaração terão aqui prazo menor de 5 dias. Contudo, eu quero fazer 2 observações. Observação 1. Muito cuidado com os processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Os processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente têm prazo de 10 dias para apelar das suas sentenças. No primeiro momento, lá em 2015, né, se discutiu se o Código de Processo Civil teria tido condão
de revogar essa norma processual no ECA, que reduzia para 10, e, portanto, se no ECA todos os processos passariam, na verdade, né, a tramitar com prazo de 15 dias. Bom, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo logo no início e diz assim: não, peraí, o Estatuto da Criança e do Adolescente é norma especial. Enquanto norma especial, ele se sobrepõe à norma geral prevista no Código de Processo Civil. Logo, se o meu processo versa sobre qualquer outra coisa que não tem relação com criança e adolescente, o prazo é 15 dias. Beleza? Regra geral. Se o meu processo ele versa sobre criança e adolescente, eu estou diante de regra especial. E, portanto, essa regra especial, ela não foi revogada, né? Ela permanece, ela coexiste, ela harmonicamente se encaixa no ordenamento jurídico brasileiro e a gente consegue lidar com essa regra, né? Então, isso é importante, né? Eu preciso ter aqui em mente a ideia dessa observação número 1. Bom, beleza. Observação número 2. Falência. A lei de falências brasileira sofreu uma alteração ainda relativamente recente, né? Podemos dizer isso, lá por volta de 2020. E essa lei de falência estabeleceu para nós que os prazos são contados em dias corridos, né? Então, aqui, nos processos falimentares, seja a sentença que decreta falência, seja a sentença sob habilitação de crédito, por exemplo, nós temos 15 dias corridos, né? E aí eu cansei de ver profissional perder prazo porque está fazendo uma confusão, pensando no Código de Processo Civil e não na lei de falências e se atropelando, né? E aí se atropelando de maneira grave, gravíssima, na verdade, né? O Hernani está lembrando aqui que no processo do trabalho, realmente o prazo é 8 dias, né? Só que no processo do trabalho, Hernani, embora, no fundo, a gente possa chamar de apelação, a gente não chame de apelação, na verdade, eu tenho lá o chamado recurso ordinário, né? Uh, volto a lembrar, tá? E peço licença para vocês, para o fato de que, na verdade, nós não vamos nos preocupar com o processo do trabalho nessa disciplina, né? Essa não é uma disciplina sobre processo do trabalho, essa é uma disciplina sobre processo civil, mas vale a lembrança que o Hernani trouxe aqui, né? Nós estamos trabalhando com recursos cíveis, e aí o único caso, né, de prazo menor é o ECA, é a lei de falências, e lá no processo do trabalho, realmente, ele vai estar trabalhando com prazo de 8 dias. Mas aí também, né, já antecipo, né, vai ter alguém que vai virar e dizer assim: ah, Pedrão, mas lá no Código Eleitoral eu também tenho prazos menores. Sim, corretíssimo. Também tenho prazos menores. O Código Eleitoral ele trabalha com prazos em hora. Hora, pequenos gafanhotos, hora, né? Você tem tantas horas para atacar a sentença no caso eleitoral, o que é óbvio, significa que o advogado de direito eleitoral ele tem que literalmente estar por conta para, quando sair a sentença, ele já interpor o recurso no processo eleitoral. Mas, de novo, não é processo civil, então a gente deixa de lado, né? A gente deixa de lado aqui essa especificidade. Quero lembrá-los também
né? Nós estamos falando de apelação, né? Por quê? Se eu abrir a lei 9.099, de 95, que é a lei que regulamenta os juizados especiais, ou tem alguns que gostam de dizer JEC, né, Juizado Especial Cível, o prazo para recorrer da sentença é de 10 dias úteis. É de 10 dias úteis. Só que este recurso não se chama apelação. Esse recurso se chama recurso. E algumas pessoas gostam de batizar esse recurso de recurso inominado. E aí é um negócio meio engraçado, porque a 9.099 não deu esse nome de batismo, recurso inominado, né? Ela deu o nome de recurso. Bom, eu vou propor o recurso da sentença. Ponto. Propor o recurso da sentença, até por uma razão importante. Né? Não existe agravo de instrumento no juizado especial cível. Eu só tenho agravo de instrumento nos juizados da Fazenda Pública e, mesmo assim, contra a decisão que defere tutela provisória. Qualquer outra decisão interlocutória no juizado da Fazenda Pública ou qualquer decisão interlocutória no juizado especial cível não tem recurso, né? A decisão é atacada só depois, no momento da sentença, né? Então, a gente tem essas particularidades quando a gente lida com a legislação especial de uma maneira geral, né? E aí eu preciso lembrar dessa peculiaridade, né? Enfim. Ok? Bom, próximo ponto que a gente tem que se ater quando a gente pensa em recursos é o seu preparo. Aliás, deixa eu fazer um esquema de raciocínio anterior para facilitar para vocês. Quando a gente lida com os recursos, para que o nosso recurso ele seja conhecido, analisado, né, e eu não estou nem dizendo ganhar ou perder, eu estou dizendo que o mérito recursal seja enfrentado, eu preciso observar os chamados pressupostos recursais. Então, o primeiro pressuposto recursal, que a gente já falou, é o cabimento. Significa dizer, eu estou propondo o recurso certo, né? É isso que cabimento significa. Eu acertei o recurso. Porque se eu não souber acertar o recurso, fudeu. Eu posso ter todo o argumento, mas o tribunal não vai conhecer o meu recurso porque eu errei o recurso. Segundo pressuposto, que também é importante, é a tempestividade, né? Então, essa tempestividade que está definida para nós no artigo 1003, ela exige que o nosso recurso seja proposto no prazo correto, até o prazo correto, né? Então, a tempestividade ela é um pressuposto que limita a minha possibilidade de recorrer, porque eu tenho um tempo. Se eu perder o tempo, perdi o recurso. Ou seja, se eu perco o recurso de apelação, inclusive, eu tenho formação de coisa julgada. Eu esgoto o procedimento de maneira imutável, né?
E isso é muito importante. Na segunda-feira dessa semana, chegou um casal de idosos na casa dos seus 78, 79 anos, já um pouco até dificuldade cognitiva, mas enfim, porque eles estavam preocupados, eles queriam um parecer, porque eles tinham um processo contra uma instituição financeira, na verdade, uma ação monitória, para ser mais exato, né, uma ação monitória, onde eles tomaram um empréstimo, fizeram um financiamento e não pagaram. E aí veio a ação monitória para fazer a cobrança, etc. Bom, resultado, né? Teve sentença. A sentença confirmou o crédito da instituição financeira e determinou que houvesse, então, o seu pagamento na etapa de cumprimento de sentença. Bom, qual o problema? O advogado dos velhos perdeu o prazo da apelação. A apelação foi até proposta, mas com prazo vencido. Logo, o tribunal pegou a apelação e, marretou a apelação logo no primeiro momento, sem enfrentar nenhuma das outras questões que poderiam ser objeto de discussão. Né? Havia até uma discussão sobre prescrição, mas se a apelação é intempestiva, ela não vai conhecer dessa matéria. Logo, ela não autoriza até o conhecimento de uma matéria de ordem pública pelo tribunal, porque ela não dá a condição de procedibilidade mínima para o recurso. Vocês conseguem compreender, então, a gravidade que é errar o prazo de um recurso? Ou seja, interpor esse recurso fora do prazo implica na inutilidade e na imprestabilidade daquele recurso. Bom, o erro do advogado vai custar a esse casal de idoso uma perda econômica de mais ou menos R$500 mil. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. Né? Isso é uma coisa muito grave. Isso provoca um dano para a parte, no sentido processual, inclusive, irremediável. E aí eles vieram atrás da gente, marcaram uma consulta para saber o que dá para fazer. Bom, o que eu falei para eles? Nada. Chorar. Só isso. Né? Sinto muito, o advogado errou, o advogado causou o problema, agora não tem como limpar. É irremediável. Não tem solução. Não tem solução. E, enfim, isso é grave. Isso é muito grave. Mas, enfim, paciência. Né? O terceiro pressuposto recursal que a gente precisa atentar se chama preparo. E o preparo se encontra no artigo 1007 do Código de Processo Civil. E o preparo, ele está ligado à figura do pagamento das custas do processo. Eu posso dizer que o preparo é o aspecto econômico do processo. Ou seja, a finalidade do preparo é obrigar o recorrente, salvo se ele esteja pela gratuidade, ou salvo se ele seja o Ministério Público ou a Fazenda Pública, a pagar. Né? Então ele tem que pagar. E quando a gente pensa o preparo, na lógica do artigo 1007, ele é composto por um valor de custas e, se o processo for físico, o porte de remessa e retorno. Né? Alguns tribunais cobram, em substituição ao porte de remessa e retorno, uma taxa a título de digitalização dos autos. É o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul.
Né? Agora, se você não paga essas custas, a gente precisa observar dois possíveis cenários. Se o pagamento é zero, o Código de Processo Civil lhe dá 5 dias para pagamento em dobro. E sim, em dobro. Né? Se você faz um pagamento parcial, o código te dá 5 dias para juntar uma guia complementar. Né? E aí, nessa guia complementar, você realiza o acerto. Agora, se você não faz a juntada dessa guia complementar, ou se você não faz o pagamento das custas em dobro, nós estamos diante de um fenômeno chamado deserção. Né? O recurso é deserto. Significa dizer, não houve pagamento. Não houve o recolhimento prévio das custas recursais. Isso é importante, portanto, se atentar ao pagamento, né? Agora, eventualmente, se o pagamento ele é feito de maneira parcial, a menor, você tem aqui esse direito. Né? O relator é obrigado a te dar 5 dias para juntar a guia complementar. Beleza, né? Beleza. Se você não pagou nada, o relator te dá 5 dias para fazer o pagamento em dobro. Né? Então, o valor que você deveria ter pago, você vai pagar ele 2 vezes. E isso é interessante, porque, para quem não conhece, quando a gente vai no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estou pegando aqui só o TJMG para abrir uma página mesmo para mostrar para vocês isso, né? Deixa eu me diminuir aqui. Você vai ter uma situação em que você vai estar podendo, você vai estar fazendo esse pagamento das custas. Eu quero chamar a atenção, deixa eu pegar aqui alguma coisa, que da forma como o sistema eu não consigo acessá-lo para mostrar se eu não der o número de um processo. Né? Então, deixa eu catar o número de um processo qualquer aqui no meu sistema. Só para ele me gerar a guia. E aí, ó, deixa eu ampliar para vocês verem. Se eu fosse propor uma apelação, aqui, ó, uma apelação cível, né, ele vai me perguntar se é uma guia eletrônica, se é um processo físico, porque de modo bastante curioso, né, ele sendo eletrônico, eu vou preencher aqui os dados e ele vai me gerar a guia. Agora, se eu estou submetido ao regime do parágrafo 4º do 1007 e preciso fazer o recolhimento da guia em dobro, eu tenho que marcar aqui, ó. Senão não tem validade. O tribunal vai acusar a deserção. Né? Ele vai acusar a deserção. Do mesmo modo, se eu tenho um processo físico, ele vai atribuir um valor diferente para essa guia
porque ele vai fazer o cálculo também do porte de remessa e retorno aqui, né? E do mesmo modo, assim, nós estamos falando aqui do Tribunal de Minas Gerais, mas isso vai seguir a lógica no Tribunal Regional Federal, em outros tribunais de justiça, etc, etc, etc. Né? Então, isso é bem tranquilo, digamos assim, em termos comportamentais recursais, ok? Senhores, pergunta, dúvida? Beleza? Jóia. Bom, essa é a etapa introdutória, né, para a gente poder conversar sobre o recurso de apelação. Na próxima semana, nós vamos avançar um pouco mais ainda no plano teórico sobre a apelação, mas eu quero ver se a gente já começa a elaborar uma apelação, né? Então, eu vou botar no sistema a primeira apelação para que vocês façam a entrega dessa apelação depois do carnaval, no dia 24, né? No dia 24, na aula do dia 24. Então, na aula do dia 24, eu recebo a apelação de vocês. Presentaço de aniversário, mestre. Oh, foi mal. Tô brincando. Não sabia. Me lembre de te dar os parabéns. Mas, Pode enfim, deixar, faz parte. foi mal. Beleza, então, moçada. Ficamos por aqui, então. Uma excelente noite. Muito bom revê-los, ainda que remotamente. E sigamos no nosso curso. Valeu, professor. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite, professor. Falou, Ronald.